gravação. Vamos também dividir aqui com vocês, então. Eu acho que eu já até falei um pouquinho disso para vocês lá quando foi falar do vapor, né? Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês. Mas hoje, então, eu vou detalhar um pouquinho mais. Vamos. Então, as máquinas térmicas, né? E a segunda lei da termodinâmica. Porque essa parte que a gente vai ver agora, os motores de combustão interna e ciclos de refrigeração, eles funcionam basicamente em cima do conceito da segunda lei da termodinâmica, né? Na verdade, a lei da termodinâmica são três, né? Tem a lei 0, a lei 1 e a lei 2. Né? Historicamente, né, esse nome de primeira lei, segunda lei, lei 0, não obedece muito uma lógica de como elas foram formuladas. Se a gente for ver, né, historicamente, a segunda lei da termodinâmica foi formulada até antes da primeira lei e da lei 0, mas é mais uma numeração de leis em função da lógica, né? Então, sei lá, lei 0, o princípio fundamental da termodinâmica, né? Que dois corpos em temperaturas diferentes, quando colocados em contato, tendem ao equilíbrio térmico, né? A primeira lei da termodinâmica é o princípio da conservação da energia, né? Que é outra lei fundamental do universo, né? E a segunda lei da termodinâmica também é uma lei fundamental do universo, que é que nunca pode transferir energia de um corpo quente para de um corpo frio, de um frio para um corpo quente espontaneamente. Tá? Espontaneamente, a energia sempre flui do corpo quente para o corpo frio. Tá? Isso comprova a teoria da desordem do universo. O universo tende a se expandir, tende a desordem. Né? Buenas. Então, vamos dar primeiro uma introdução, né, as coisas que a gente vai começar a falar aqui. Hoje a gente até já está falando, né, ao longo desse módulo aí, né, por isso que eu disse que faria mais sentido essa aula lá no início. Então, primeiro vamos dar se vocês não lembram ainda lá da física básica do ensino médio, né, vamos dar uma recordada do que seriam variáveis de estado, tá, de um gás perfeito ou dos gases em geral. Então, o que são as variáveis de estado? Né? São três as variáveis de estado, né, que definem exatamente isso. Elas vão definir em que estado, né, um gás, um líquido, um corpo se encontra, que com uma certa massa de corpo está em que estado ele se encontra. Então, o estado de um gás é determinado pelos valores que são a pressão, o volume e a temperatura. Tá? Em um determinado instante, essas grandezas são chamadas de variáveis de estado, pois a qualquer momento pode sofrer mudanças. Então, a gente tem o estado, né, de um gás, um fluido, é determinado pela pressão, pelo volume e pela temperatura desse corpo. São as três variáveis que definem, então, o estado do gás. Então, primeiro, a temperatura. Né? Um gás, a temperatura está relacionada com o gás, né, de acordo com a velocidade, né, das partículas que compõem esse gás. Então, a gente imagina que as moléculas, as partículas que compõem esse gás, elas estão sempre aceleradas, sempre contêm uma certa velocidade. Né? Então,
de acordo com o estado da velocidade dessas moléculas, né, dessas partículas, é que a gente vai determinar qual é a temperatura. A gente vai fazer a verificação de temperatura, né, sabendo, em média, qual é a velocidade dessas partículas. Né? Quanto maior a temperatura do gás, né, maior é essa velocidade média, ou seja, a velocidade do conjunto das partículas. Né? Então, existe uma relação entre temperatura, tá? Então, você fica sempre surpreendido. Existe uma relação extremamente íntima entre a temperatura do gás e a energia cinética média dessas partículas. Então, o que define, né, a energia de um gás é a energia cinética dessas partículas e a sua temperatura. A outra variável, então, é a pressão. A pressão, né, que ocorre devido ao movimento caótico das partículas. Ou seja, essas partículas, elas, na realidade, elas não se movimentam, né, de forma linear, elas não estão indo de um ponto para outro linearmente, elas simplesmente movimentam-se em qualquer direção, em qualquer sentido. Então, é um movimento caótico, né, e a todo instante essas partículas que estão se movimentando caoticamente dentro do recipiente, né, elas vão colidindo com as paredes do recipiente. Conforme elas vão colidindo com as paredes do recipiente, né, vai havendo uma interação entre as partículas, né, então vai alterando a quantidade de movimento, né, desse. Ou seja, Professor, tem gente que quer entrar na sala, na aula. tem. Tem aqui, tem gente querendo entrar. Tá, então, a pressão então, tem a ver então, com esse movimento caótico, né, e dessas colisões dessas partículas com as paredes internas do recipiente. Tá? E o volume. Né? Os gases não têm uma forma definida, né? Não tem uma forma, um volume definido. Né? O gás ele vai assumir a forma e o volume do recipiente que vai conter ele. Né? Você tem um recipiente no formato de uma garrafa, né? O gás vai ter o formato da garrafa. Se for o formato de um balão, vai ser, né, o formato do balão. Então, o gás sempre assume o volume e a forma do recipiente que contém ele. Tá? E também a gente tem que saber o que são as transformações. O que são transformações? Então, a gente vai ver essas transformações gasosas. Né? Como elas ocorrem? Então, a gente tem as condições iniciais, ou seja, a gente vai ter uma certa pressão, um certo volume, uma certa temperatura inicialmente. Tá? E por uma ação externa ou por uma ação do próprio gás, né, voluntária, né, a gente vai ter então a condição final, que vai ser uma pressão final, um volume, uma temperatura final. Quando ocorre isso, então, a gente modificar as três variáveis de estado, as variáveis de estado se modificam, né, a gente tem as transformações gasosas. Essas três variáveis podem, as três, serem modificadas, né? O que pode acontecer é a gente modificar duas delas e uma delas não ser modificada. Por exemplo, eu posso ter uma transformação onde a pressão se mantém constante, eu não mexo na pressão. Né? A gente só mexe no volume e na temperatura do gás. E a pressão continua a mesma. Então, a gente chama isso de transformação isobárica. Tá? E se eu deixar o volume igual, volume no início, volume no final, o mesmo volume, eu só vou mexer com a pressão e com a temperatura do meu gás, né? Aí eu vou chamar essa transformação de isovolumétrica. Tá? Eu não mexi no volume. E também a gente tem aquela outra que a gente não vai mexer na temperatura. Tá? A temperatura no fim e no início é a mesma. Então, quando a temperatura no fim e no início é a mesma, a gente vai chamar essa transformação de isotérmica. Tá? Então, essas são as transformações que a gente tem
para os gases. Bom, essas transformações elas podem constituir um ciclo, um caminho fechado, né, entre o início e o fim dessa transformação. Então, essa transformação gasosa a gente chama de cíclica ou fechada, né, quando o estado final dessa transformação vai coincidir com o estado inicial. Né? Eu faço transformações tais que, no final de todas as transformações que ocorreram, né, as condições iniciais se restituem. Né? Então, eu vou ter uma situação em que eu posso comprimir o gás, né? Depois eu solto o gás se expande, depois ele se comprime de novo, então voltou para a situação de gás como estava antes. Tá? Então, eu tinha o gás sem estar comprimido, vou aplicar uma pressão sobre ele, ou seja, vou modificar a pressão e a temperatura dele, diminuindo o volume, ele vai se comprimir, eu solto ele e ele volta para a posição inicial, ou seja, ele se expande. Ele vai completar um ciclo. Tinha uma pressão inicial, um volume inicial, uma temperatura inicial. Eu mexi na pressão, no volume, na pressão e no volume, eu diminuí o volume e aumentei a pressão. Tá? Vamos dizer que eu não vou mexer na temperatura, mas eu só vou aumentar a pressão e diminuir o volume. Então, eu tenho um outro ponto. Depois eu solto, né? Paro de fazer pressão sobre o gás e ele vai tender a voltar para a sua posição inicial. Ou seja, ele vai se expandir de novo. Então, ele estava numa situação de expansão, ele foi à compressão e voltou para a situação de expansão. Ele voltou para a situação inicial, ou seja, ele completou um ciclo, ele completou um circuito fechado de transformações. Então, é fácil notar que o gás, quando realiza uma transformação cíclica, também recebe trabalho do meio. Ou seja, quando eu estou falando para vocês, ó, eu vou comprimir esse gás, vou aumentar a pressão sobre esse gás. Então, eu estou fazendo trabalho sobre o gás. Então, eu sou o meio externo. Sou eu que estou exercendo trabalho, né, para que o gás seja comprimido. Tá? Então, sendo o trabalho total, soma desses trabalhos parciais, ou seja, o trabalho de compressão e de expansão. Tá? Cada vez que o gás retornar ao seu estado inicial, dizemos então que ele completou um ciclo. Tá? A gente vai ter mais ou menos uma visão agora. A gente vai observar que, né, que o gás ocupa um volume inicial, tem uma temperatura inicial e exerce a pressão inicial. Assim, após receber um trabalho, o gás volta às condições iniciais. Ó, ele se expandiu, né, e ele vai ser comprimido e ele vai voltar para a posição inicial dele. Então, ele fechou um ciclo. Não, ele estava aqui, tá? Opa, tá? Então ele foi, subiu, desceu, ou seja, ele foi para, né, completar o ciclo dele. Então a gente tem essa situação aqui, ó. Então a gente tinha, né, o trabalho de A até B, né, ou de B para A, que foi uma compressão, depois de A para B foi uma expansão e depois uma compressão de novo. Então a gente vai ter ali o diagrama da transformação cíclica, né? Então, assim, então, se eu estou fazendo o trabalho de A para B, né, toda a área azul que está abaixo da curva AB, que é aquela seta que está indo, né, no sentido anti-horário, ou seja, está indo de B para A, né, toda aquela área azul que está ali, né, representa o trabalho, né, de compressão, de quando aquele ângulo veio até a parte de baixo. Tá? E depois ali a gente tem de A até B, né? Toda aquela área azul que está abaixo da seta que vai de A para B representa o trabalho, tá, na expansão, né? Quando aquele ângulo subiu. A diferença entre um e outro, né, é o que ficou dentro da figurinha ali, entre A e B, ali, que representa o ciclo fechado do trabalho. Então, esse é o trabalho total, né, necessário para que ocorra essa transformação de A para B, de B para A. Tá? Então, isso representa o trabalho do ciclo. Tá? Isso é importante a gente agora dar uma entendida nisso, porque depois, para entender o funcionamento dos motores, dos ciclos de refrigeração, a gente tem que entender, então, como é que funciona essa história de cálculo de trabalho, né, de ciclos. Tá? Então, seria isso aqui, ó.
Então, ali essa aqui foi a expansão, né, de A para B, aqui tem a compressão, tá? Então tem esses dois caminhos, ó, tá? Então a gente tem a expansão, que é a segunda figura, e a compressão, que é a primeira figura ali, dos trabalhos. Bom, então aqui é interessante a gente notar o sentido, né? Vocês viram aqui que a gente tem aqui um sentido, né? Esse aqui foi todo um sentido que foi feito, né? Primeiro foi feita uma compressão de B para A, e depois foi feita uma expansão de A para B, tá? Então, por que é uma compressão? Porque de B para A, né, está havendo um aumento da pressão, uma diminuição do volume, tá? Então, por isso que é uma compressão. Se a gente notar ali, ó, a gente tem um gráfico pressão por volume. Então, se vocês notarem que no caminho de B para A, a pressão de A é maior, tá acima da pressão de B, tá? E o volume de A é menor. Então, houve uma compressão, é um trabalho de compressão. De A para B, o que está acontecendo? A pressão cai, diminui, né? Mas aumenta o volume, né? Vai haver um aumento de volume e a pressão vai cair. Então, essa é a expansão. Então, quando o ciclo estiver orientado no sentido horário, né, indica que o trabalho foi realizado pelo gás. Tá? Então, foi o gás que primeiro expandiu e depois sofreu a compressão. Tá? Então, primeiro ele se deixou expandir e depois sofreu compressão. Então, esse é um trabalho realizado pelo gás. Então, é maior que o recebido. Dessa forma, a gente diz que o trabalho, né, no sentido, quando a gente vê o gráfico nesse sentido horário, a gente vai dizer que esse trabalho é positivo, porque quem está realizando o trabalho é o gás. É o gás que está empurrando o êmbolo. Né? Se agora o gráfico estiver nos mostrando as setas no sentido anti-horário, tá? Como estava naquele outro que a gente viu ali, né? Isso vai dizer que o trabalho realizado pelo gás é menor que o trabalho recebido. Né? Então, a gente está dizendo que esse gás está recebendo o trabalho de fora. Né? Alguém está empurrando, está comprimindo esse gás. Né? Então, esse trabalho é negativo. Então, quando alguém faz o trabalho sobre o gás, esse trabalho é negativo. Bueno. Então, o que a gente vai ter? A gente já falou bastante sobre máquinas térmicas, né? Só que a gente também falou sobre máquinas hidráulicas, né? Então, a gente falou sobre o gerador de vapor, trocador de vapor, que seriam também caracterizados, de certa forma, como máquinas térmicas, né? Então, até deveria constar depois o gerador de vapor, né? Depois a gente vê os ciclos, porque também o gerador de vapor funciona de acordo com o ciclo termodinâmico. Tá? Então, as máquinas térmicas são máquinas capazes de realizar trabalho através da transferência de calor entre duas fontes, uma fonte quente e uma fonte fria. Tá? Então, a máquina térmica é isso. É a capacidade da máquina de realizar trabalho, né, quando há transferência de calor de um corpo que está quente para um corpo que está frio. Tá? Então, geralmente, é isso, é de um corpo quente para um corpo frio. Para que isso ocorra de um corpo frio para um corpo quente, não é da forma natural. É uma forma que a gente tem que induzir, a gente tem que forçar essa passagem, né, do calor do frio para o quente. Então, e essas máquinas sempre elas funcionam com ciclos de transformação, tá? Como a gente acabou de ver. Tá? Eu tenho que ter um ciclo de expansão e compressão, tá? Para poder ter uma variação, uma transformação que me gere trabalho. Então, através do ciclo, parte do calor retirado da fonte quente é transformado em trabalho e outra parte é transferida para a fonte fria. Tá? Então, aí que a gente vai começar a ver o que é essa segunda lei da termodinâmica. Tá? A gente tem duas maneiras de encarar, de ver essa segunda lei da termodinâmica. Mas o que, em síntese, a gente pode pensar já de início? É que, através dos ciclos, parte do calor retirado da fonte quente vai ser transferido para transformado em trabalho e outro ser transferido para a fonte fria. Tá? Basicamente, eu quero esse trabalho, mas só que na natureza eu não consigo transformar toda essa
essa transferência de calor da fonte quente, eu não consigo transformar toda essa transferência de calor da fonte quente em trabalho. É impossível, tá? É impossível tu ter um rendimento onde eu consiga, através de todo o calor gerado, transformar todo esse calor em trabalho útil. Tá? Não existe como a gente fazer isso. Sempre tem perdas. Tá? E essas perdas uma parte desse calor vai para uma fonte fria, seja ela qual for. Tá? Então, essa ideia da gente, né, pegar o calor, né, e transformar esse calor em trabalho, né, é uma ideia bastante nova. Né? Eu tinha falado com vocês lá, quando eu falei do vapor, né, da ideia da heliopia dos gregos, né, que não sabiam ainda o que fazer com aquilo. Né? Então, o primeiro cara que teve uma ideia sobre como transformar, né, calor em trabalho, né, vamos dizer assim, na era moderna, né, então foi lá em 1770, né, em termos de história, logo ali, apesar de já fazer, né, 200 e poucos anos, né, 250 anos, né, apesar de ser 250, foi 250 anos atrás, mas, né, é logo ali, né, em época de história. Né? Se a gente imaginar que o cara que pensou a hidropia foi há 3.000 anos atrás, né, entre 3.000 anos atrás e até 250 anos atrás, ninguém já sabia o que fazer com o vapor ainda. Então, então o Nicolas Cognou, né, ele pode ser considerado o pai do automóvel moderno, já é um pouco de exagero, mas o pai da máquina de transporte moderno. Né? Pelo tamanho do protótipo dele, claro, né, poderia se chamar de um automóvel. E, na verdade, esse protótipo dele evoluiu depois para as locomotivas. Né? Então, ali ainda era o reinado de Luís XV, né? Ainda não tinha ainda, o Luís XV ainda não tinha ido para a guilhotina ainda, né? Então ainda estava gastando dinheiro com certas extravagâncias, como, né, uma máquina a vapor. Então, ele desenvolveu esse veículo propulsionado a vapor, né? E era um carro que tinha 3 rodas. Tá? Então, era um protótipo de um motor a vapor. Mas, como eu também já falei na outra aula lá do vapor, né? Só foi lá o Newcomen, né? Que foi um dos caras que primeiro utilizou o vapor, né? Como uma máquina que, sim, que deu o resultado, né? Então, ele inventou esse pistão, um balancim, né? Que era uma bomba, né? Na verdade, ele conseguiu montar um esquema para bombear a água, né, das minas de carvão na Inglaterra. Né? Então, ele foi um dos primeiros a ter uma máquina. Né? Então, tinha o vapor, tinha a fonte quente ali, né, gerando calor, né, e esse calor ele transformava em trabalho, né, mas ele não consegue novamente, né, ter todo o trabalho transformar todo o calor transformado em trabalho. Tá? Então depois aí sim o James Watt, né, que também ele na mesma época do Cognuno, ele apresentou um novo modelo de máquina térmica, né, e baseado lá na máquina do Newcomen. O trabalho dele Newcomen, ele era só o dono de uma mina, se não me engano, o cara até meio pastor era, uma coisa assim. Então, não era um estudioso nem da física nem da engenharia. Né? O James Watt já é um engenheiro, né? É engenheiro mecânico, e aí ele, através da máquina de Newcomen, ele começa então a introduzir várias melhorias, né, novos estudos, e aí ele apresenta um modelo de máquina térmica que vai substituir, né, as outras que já existiam, né, e a dele é a que acaba apresentando maior potência, né,
maior eficiência que tinha, né? Então, essa é a máquina a vapor de Watts, né? Que passou a ser amplamente usada nas fábricas, sendo considerado um dos fatores que provocaram a Revolução Industrial. Tá? Então, pode-se dizer que James Watts é o cara que abriu as portas do inferno para o mundo moderno, né? Depois que houve a Revolução Industrial, né, se criou várias coisas, né, o capitalismo moderno, a industrialização moderna, a poluição, o desmatamento, né? Então, graças ao Sr. James Watts, a gente tem basicamente a vida moderna como a gente tem ela hoje. Tá? E o outro cara que é importante para nós, né, dentro do estudo das máquinas, né, é o Carnot, né? Aí tem a capa não, a contracapa, né, do trabalho do Carnot, ele era francês, né, Sadi Carnot, né, reflexões sobre a potência motriz, né, e suas máquinas, né, uma tradução bem grosseira aqui, no francês, né, é uma porcaria, é uma porcaria, só que eu consigo identificar de parecido com o português, eu traduzo, o resto eu esqueço que existe. Tá? Então, nesse livro que ele editou, então, aí, já foi editado em 1824, esse aqui, né? Mas acho que o dele é um pouquinho antes. Tá? O Carnot concluiu que a perda de calor pelas máquinas térmicas era uma consequência natural, tá? Por se usar o calor como fonte de obtenção de trabalho. Ele disse que era natural, não tinha como tu não ter perda de calor. Essa conclusão, né, é a primeira versão da segunda lei da termodinâmica. Como eu falei para vocês, ó, ela ocorreu bem antes da primeira lei. Né? A primeira lei ainda não tinha como ser, ainda em 1824, lá, ser estabelecida, né? Porque ainda não se tinha ainda o conceito fechado de energia. Né? A energia ainda era uma coisa ainda que estava sendo discutida. Né? E ainda existia, né, os físicos e engenheiros da época ainda acreditavam na teoria do flogístico e do calórico. Né? Basicamente, o que as teorias do flogístico e do calórico diziam que o calor, né, o calórico, né, era como se fosse um fluido, que a gente é constituído de um fluido, né, e por isso que a gente tem então, a transferência de calor. Né? Para eles, o calor é decorrente de um fluido que a gente tinha, né, tal flogístico. Né? Bom, então, como eu falei para vocês, a primeira lei, né, ela fala que o calor é uma forma de energia e que qualquer processo em que a energia total seja conservada, né, ela é compatível com a primeira lei. Então, a primeira lei estabelece a conservação, baseada no princípio da conservação da energia. A primeira lei diz que a energia interna de um gás, ou seja, a energia, que é o somatório da energia cinética de todas as moléculas que compõem o gás, ou seja, a energia interna do gás é a energia cinética das moléculas. A energia interna de um gás é proporcional, tá, a diferença entre o calor e o trabalho. Tá? O calor recebido ou doado por um corpo, menos o trabalho recebido ou doado por um corpo, ou por um sistema, né, no caso. Né, um sistema que contém um gás. Né? Então, o calor recebido ou doado pelo gás, menos o trabalho recebido ou doado pelo gás. Tá? Então, essa primeira lei fala então da conservação geral da energia, né, e reconhecimento de que o calor é uma forma de energia. Então, por isso que lá, quando o Carnot propôs, né, as teorias dele, ainda não havia esse conceito de energia. Né? Mas já estava muito perto, quase todo mundo chegando nessa conclusão de que existia energia, de que, né, quase tudo se baseava em energia. Tá? Então, sendo um dado processo, ocorre um certo sentido, sequência temporal, conservando-se energia em cada etapa. Nada impediria, de acordo com a primeira lei,
que ela ocorresse no sentido inverso, ou seja, que o processo fosse reversível. Tá? Então, pela primeira lei, eu posso dizer que se eu passo energia de um corpo quente para um corpo frio, eu posso passar energia de um corpo frio para um corpo quente. Tá? Isso que me diz a primeira lei. O processo seria reversível. Mas aí o que acontece, né? Na natureza nem tudo acontece de acordo com a lógica que a gente pode pensar. Então aí a gente tem a segunda lei da termodinâmica que vai estabelecer regras, né? Então, se a primeira lei da termodinâmica diz que a energia se conserva, então por que precisamos economizar energia? Né? Boa pergunta, né? Se ela se conserva, por que a gente conserva? Né? Aí vem a segunda lei para nos explicar, né? Que a segunda lei vai nos dizer se existe possibilidade ou não de se aproveitar a energia. Tá? Então, é fácil converter, né, o que a gente sabe, né, que é fácil a gente converter trabalho em energia térmica, mas é impossível remover energia térmica de um único reservatório e convertê-la completamente em trabalho. É aquilo que eu disse para vocês. É impossível, eu não consigo pegar, né, a energia térmica de um reservatório, como eu estava lá na máquina de Milkoven. Eu não tenho como pegar todo aquele calor que está sendo gerado na fornalha e transformar todo esse calor em trabalho. Tá? Então, isso começa a ser, a segunda lei começa a me explicar por que isso é impossível. Então, a gente vai ter dois grandes cientistas, né, do século XIX que vão formular a segunda lei, cada um de acordo com a sua visão. Né? Mas os dois estavam certos. Tá? Apesar dos dois brigarem, passarem o século, faz toda a vida deles, o Lord Kelvin viveu até os 88 anos, se não me engano, e o outro que a gente vai ver, que é o Clausius, foi até os 80, 78, 80 anos. Tá? E os caras formularam as suas teorias sobre a segunda lei da termodinâmica lá quando eles tinham seus 30 anos, ou seja, eles passaram 50 anos brigando, tá? Cada um com uma visão, os dois estavam certos, né? Mas ninguém queria dar o braço a torcer. Então a gente tem o Kelvin, que é um inglês, né? Que é o cara da temperatura em Kelvin. O nome dele não é Kelvin, né? É só um apelido que ele tinha, porque era o título de nobreza que ele tinha, Lord Kelvin. Tá? Na verdade, o nome dele, se não me engano, é Thompson, ou assim. Tá? Então, o Kelvin dizia, é impossível que um sistema remova a energia térmica de um único reservatório e converta essa energia completamente em trabalho, sem que haja mudanças adicionais no sistema ou na sua vizinhança. Ou seja, eu não consigo pegar o calor, transformar todo em trabalho, sem que eu vá perder energia, que eu vá aquecer a vizinhança, que eu vá aquecer, né, que essa máquina, né, vá... Então, a gente... Ah, mas e se eu isolar? Bom, mas se eu isolar toda ela, eu não consigo depois retirar o trabalho. Né? Bom, é que nem, tipo, é que nem botar água na garrafa térmica. Né? Mas se eu botar toda a água na garrafa térmica, eu não vou conseguir conservar o calor? Conserva. Mas o que tu faz depois? Fica tudo dentro da garrafa térmica. Abriu a garrafa térmica, pronto, sai o calor. Tá? Então, então, esse é o enunciado do Kelvin. Né? Então, vamos ver. Então, assim, ó. Exemplo, o atrito ao restar no bloco no movimento circular. O atrito com o chão esquenta o bloco que transfere energia para o meio ambiente. Então, o atrito é uma forma de se perder energia. Então, ó, por que eu não posso conservar toda a energia cinética de um corpo? Em atrito. Né? Então, parte dessa energia cinética, por isso que o corpo está acabando parando. Né? Não consigo manter, né, um corpo se mantendo um movimento uniforme por muito tempo, né, porque a gente tem atrito, então vai perdendo energia. Né? A primeira lei diz que o trabalho realizado pelo bloco é igual à energia térmica transferida ao ambiente. Mas já a segunda lei diz que é impossível converter essa energia térmica do corpo quente de volta para o movimento do bloco. Tá? Aí alguém vai dizer assim, ah, mas hoje em dia já estão fazendo isso, restituindo energia do freio. Na Fórmula 1 já tem o Kern, né? Que pega a energia do freio, né, do atrito do freio, e restitui essa energia para o carro. Né?
mas a gente não restitui toda a energia da freada do carro, né? Então, quando dá uma freada, né, geralmente aquece, tem todo um sistema de dissipação de energia quando está freando o carro. E tem lá o kernel, que é um dispositivo que aproveita, né, grande parte dessa energia que foi desperdiçada na freada, né, para se transformar em um trabalho de novo para o carro. Né? Então, aqui a gente já tem o primeiro, de acordo com o Kelvin, que o processo é irreversível. Tá? Então, qual é o enunciado oficial dessa lei do Kelvin? Então, é impossível realizar um processo cujo único efeito seja remover calor de um reservatório térmico e produzir uma quantidade equivalente de trabalho. Tá? Então, geração de calor por atrito a partir do trabalho é mecânico irreversível. A expansão livre de um gás também é um processo irreversível. Né? O gás tende sempre a se expandir. Né? Ele jamais um gás vai se comprimir por natureza. Então, a condução de calor também é um processo irreversível, né? E o calor flui espontaneamente do objeto mais quente para o objeto mais frio. Essa, então, começa a ser a visão do Clausius. Né? O Clausius tem essa visão de que, né, a temperatura, ou seja, o calor, né, ele vai fluir espontaneamente do corpo quente, sempre do corpo quente para o corpo frio. Então, ele diz, é impossível produzir um processo cujo único resultado seja a transferência de energia térmica de um corpo mais frio para um corpo mais quente. Tá? Esse é o enunciado da segunda lei para o Clausius. Tá? Então, o que ele diz lá? É impossível realizar um processo cujo único efeito seja transferir o calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente. Então, é impossível levar, né, calor de um corpo frio para um corpo quente. Isso é o enunciado do Clausius. Tá? Então, somente, né, no finalzinho do século XIX, né, vai surgir um outro físico, né, que vai juntar os dois enunciados. Né? Vai ter o Max Planck, né, que pega e diz assim, o Kelvin está certo, o Clausius está certo, eu junto isso daqui, então aí sim, tem, por isso que hoje em dia se atribui até muito a Planck, né, a Max Planck, o enunciado da segunda lei da termodinâmica. Né? Mas, na realidade, tinha essas duas vertentes. Né? Um dizia que era impossível tirar calor, transformar todo o calor em trabalho, o outro dizia que era impossível levar calor de um corpo frio para um corpo quente. Tá? Então, as condições para que o processo seja reversível. Então, eu posso ter um processo reversível? Posso. Né? Eu posso, desde que a gente obedeça, né, alguns passos para que a gente faça a transformação necessária. Tá? Bom, não deve haver nenhuma energia mecânica sendo transformada em energia térmica por atrito. Tá? Então, a gente tem que desconsiderar atritos. A viscosidade, a gente também tem que considerar a força viscosa, né? E outras forças dissipativas, como força de arrasto também. Tá? Bom, o que mais? A transferência de energia térmica pode ocorrer entre corpos com a mesma temperatura ou infinitesimalmente próximas, ou seja, muito próximas umas das outras. Tá? Ou seja, que a transformação seja quase isotérmica. Tá? O processo deve ser quase estático, tá? De forma que o sistema esteja sempre no estado de equilíbrio. Então, a gente vai procurar sempre esse estado de equilíbrio, para que, então, o processo seja reversível. Essas condições não podem ser completamente satisfeitas. A gente não tem, né, como. Então, o processo reversível é uma idealização. A gente pode chegar muito próximo dessa idealização, para a gente tentar fazer a reversão. Tá? Aqui ficou, esse slide ficou perdido, depois eu volto. Bom,
Aí a gente então tem que ter a equivalência entre dois enunciados, aí que eu quero chegar, que é onde o Planck trabalhou, né? O tal do Max Planck, ele faz a equivalência entre os dois enunciados, de Kelvin e de Clausius. Então, o Kelvin afirma que não existe um motor miraculoso, né? Ou seja, pega todo o calor e transforma em trabalho. Tá? É o K ali, ó. O desenhozinho está identificado por K é o Kelvin. O que está identificado pelo C é o Clausius. Tá? O Clausius afirma que não existe um refrigerador miraculoso, né? Que é aquele que eu consigo transferir todo o calor do corpo frio para o corpo quente. Tá? Se a gente for analisar fisicamente, tá, essa história de corpo quente e corpo frio, se a gente for falar fisicamente correto, né, a gente nunca diz assim que eu vou colocar água fria para esfriar a água quente. Quando eu misturo água fria com água quente, eu não estou esfriando a água quente. Eu estou esquentando a água fria. Tá? Eu tenho lá um litro de água quente, tá? 100 graus Celsius. Se você pegar um litro de água a 0 graus Celsius, ou seja, gelo derretido, eu não vou esfriar a água quente. Se eu misturar os dois, eu vou ter 2 litros de água a 50 graus Celsius, mas o que aconteceu foi que a água quente foi quem esquentou a água fria. Tá? Por quê? Porque a passagem de calor é do corpo quente para o corpo frio. Tá? Então, vamos pensar um pouquinho tecnicamente, né? E deixar um pouco de lado o que a gente fala no dia a dia. No dia a dia, a gente diz: botei uma água fria ali para esfriar, para mornar, para esfriar a água que estava quente. Não, é o contrário. É sempre a água quente que está esfriando a água, tá? Está esquentando a água fria, desculpa. Então, o enunciado de Kelvin tem que implicar, ou seja, tem que concordar com o de Clausius. Tá? Se Kelvin não implicasse, ou seja, se Kelvin não concordasse com Kelvin, se Kelvin não concordasse com Clausius, um motor térmico real poderia ser acoplado com um refrigerador miraculoso, tá? Já que o Clausius não seria válido, o que devolveria a fonte, o qual devolveria a fonte quente o calor transferido, a fonte fria pelo motor térmico. O resultado líquido seria seria remover o calor da fonte quente e convertê-lo integralmente em trabalho, ou seja, seria equivalente à existência de um motor miraculoso, contradizendo a hipótese da realidade de Kelvin. Tá? Então, seria isso aqui. Se o refrigerador miraculoso pudesse existir, né, eu estaria fazendo isso. Eu teria, então, restituindo todo o calor quente, né, da fonte quente. Né, ó, eu tenho o calor da fonte quente, transformo em trabalho e passo para a fonte fria. Só que aí eu pego da fonte fria e restituiria todinho para a fonte quente. Né? Então, seria muito, muito, muito perfeito se existisse isso, mas isso não existe, não tem como, né? Porque não existe o tal do refrigerador miraculoso. Tá? E a mesma coisa, se o Clausius tem que concordar com o Kelvin, porque se o Clausius não concordasse com o Kelvin, né? Ou seja, a afirmação de Kelvin não existiria, seria mentirosa, né? O refrigerador real poderia ser acoplado ao motor miraculoso, né? O qual converteria totalmente o trabalho, né? Entre o calor cedido à fonte quente e o calor absorvido da fonte fria pelo refrigerador real. Esse mesmo trabalho alimentaria o refrigerador real e o resultado líquido seria uma transferência integral do calor da fonte fria, né, para a fonte quente, sem qualquer outro efeito. Tá? Só que isso também ia violar a hipótese de Clausius. Tá? Seria o contrário. Então, a gente pega um motor miraculoso, né, e liga num refrigerador comum. O que aconteceria? Estaria transferindo todo o calor da fonte fria para a fonte quente, né, sem perder trabalho. Né? E o motor seria, esse motor miraculoso, ele funcionaria, né, através do calor da fonte
quente, né? Mas isso não existe, né? Não tem como. Tá? A gente usa esses princípios que a gente tem, a gente até usa esses princípios para aumentar a eficiência dos nossos ciclos termodinâmicos, como o ciclo de reaquecimento, né, de regeneração. Então, a gente usa bastante esses conceitos, né, teóricos, né, para, como lá na turbina a vapor, se usa, né, tem a turbina a vapor, mais ou menos isso, ela usa o compressor que funciona o trabalho da própria fonte quente, né? Mas isso é uma maneira de se aumentar a eficiência do sistema, né? E se eu tiver um reaquecimento do gás, né, passando por um trocador de calor, né, bom, aumenta mais a eficiência do meu sistema, mas a gente nunca chega no 100% de eficiência, tá? A gente já chega ali, a gente pode chegar até 90, 92, tem sistemas aí que os caras conseguem tirar 95% de eficiência. E é o máximo, daí não passa, né? Porque, né, é impossível. Dê por contente. Então, juntando agora então, as duas visões, a gente tem isso aqui, ó. Se o Kelvin, né, não concordasse com o Claudio, e se o Claudio não concordasse com o Kelvin, teríamos essas duas situações. Tá? Bom, mas aí sim, então, o estudo relativo à eficiência de máquinas térmicas deu origem às primeiras declarações da segunda lei da termodinâmica. Né? Então, uma máquina térmica que converte calor em trabalho, contém um fluido de trabalho, água, gasolina, o que for, né? Que absorve uma quantidade de calor de um e realiza trabalho na vizinhança, né? E o reservatório de temperatura, isso é de calor. Tá? Então, a gente tem chegando no tal do Carnot. Então, a gente chegou no que o Carnot falou. O que ele propôs. Né? O que o Carnot propôs? Né? Ele já... Claro, o ciclo do Carnot ele é teórico, mas a proposição desse ciclo teórico de Carnot é que abriu os olhos para os outros, né, para os outros engenheiros, para os outros técnicos, né, que poderiam, então, a partir daquilo que o Carnot estava propondo, né, ter ciclos termodinâmicos que pudessem, então, aproveitar, né, o calor para transformar em trabalho, pudesse transformar, ter ciclos termodinâmicos que a gente pudesse utilizar para refrigeração e para conversão de calor. Então, assim, lá quando a gente vê a turbina a vapor é um ciclo. Realmente, os ciclos de turbina são do Rankine, né? Ficou meio capenga. Por isso que eu acho que a turbina tinha que passar, né, depois dessa aula. Tá? Então, a gente tem o ciclo do Rankine, que é para turbinas a vapor. A gente tem o ciclo diesel, o ciclo Otto, que é para motor de combustão. E a gente tem o ciclo de refrigeração, que é para os refrigeradores e todo o sistema de climatização. Então, a máquina ideal de Carnot, né, de acordo com a segunda lei de termodinâmica, de acordo com a lei da termodinâmica, segunda lei, né, é impossível que uma máquina térmica, operando entre dois reservatórios, né, tenha um rendimento de 100%. Então, qual seria a máquina com maior rendimento? Então, o Carnot, ele idealizou, ele pensou numa máquina, né, que pudesse ter o maior rendimento possível, né, que se aproximasse desse 100%. Então, o que ele bolou? Ele sabia que o segredo para se atingir esse 100%, né, teria que ser uma máquina, né, que estipulasse uma transformação reversível. Então tem que ter um ciclo, né? Tem que ser uma máquina que opere em ciclos, e essa máquina operando em ciclos, ela vai me dar um ciclo reversível. Aí eu consigo, então, restituir as condições originais dessa máquina. Tá? Então, ele imaginou, né, então tem um diagrama que nem aquele que a gente viu lá no início, ó, de expressão em volume, né?
de um ciclo fechado. Só que esse ciclo fechado do Carnot, ele acontece em 4 etapas, né? Não é um ciclo de 2 etapas. É um ciclo que ocorre entre 4 etapas. A gente vai ter 2 transformações, tá? Que são as transformações ali que ocorrem na linha de T1, que é com a mesma temperatura, que é uma isoterma, de A até B, é uma transformação isotérmica, tá? Onde a gente diminui a pressão e aumenta o volume. Então, é uma expansão isotérmica. Tá? De A até B, a gente tem uma expansão isotérmica. De B até C, ele imaginou, né, uma expansão adiabática. O que é uma expansão adiabática? Seria uma expansão onde não houvesse troca de calor. Só vai realizar trabalho, não vai haver troca de calor. Tá? Muda a temperatura, mas não troca calor com o meio. Depois, ele imaginou, de C até D, uma compressão isotérmica, a mesma temperatura. Então, vai diminuir o volume e aumentar a pressão. E depois, de D até A, ou seja, o ponto D voltando para o ponto A, para o ponto inicial, restituindo as condições iniciais, ele pensou outra transformação adiabática. Tá? Outra transformação onde não há transferência de calor, tá? Mas há uma mudança de temperatura e realização de trabalho. Então, foi a ideia do Carnot. Então, no primeiro estágio, né? Então, vamos ver o que ele pensou no primeiro estágio. Então, partindo do ponto A, né, vai se fazer então a expansão isotérmica, como eu falei para vocês, tá? Que é reversível a temperatura T1 até o ponto B. Então, ele vai do ponto A até o ponto B daquela curva, né, numa expansão isotérmica. Então, o que acontece ali? Nesse estágio, o gás vai estar realizando o trabalho, tá? E vai absorver uma quantidade de calor. Tá? Voltando aqui só para a gente olhar no gráfico, tá? Depois a gente vai ter a visão total. Então, aqui, ó, ele vai estar com a mesma temperatura, ele está diminuindo a pressão e aumentando o volume. Então, ele está realizando trabalho. E, ao mesmo tempo, ele está recebendo calor externo. Tá? Esse é o estágio 1. O estágio 2 vai ser esse aqui, que vai de BTC, tá? Onde ele vai trocar de temperatura, vai aumentar o volume, mas não vai fazer troca de calor. Mas se ele aumenta o volume, ele realiza o trabalho. Tá? Então, é o estágio 2. A partir de B, o sistema colocado sobre uma base isolante. Ele pensou, tem que isolar o sistema, então a gente vai isolar o sistema, e ele não vai trocar calor com o meio. Então, ele vai sofrer uma expansão adiabática reversível. Então, nesse caso aí, o gás vai realizar trabalho, sua energia interna vai diminuir e, com consequente, queda de temperatura de T1 para T2. Tá? Então, devido à expansão adiabática, então ele vai diminuir a sua temperatura. Bom, e aí chegamos no estágio 3, tá? Que aí agora eu vou começar a retornar para o meu ponto inicial. Então, partindo de C, o recipiente é colocado em contato térmico, né, agora com uma fonte fria. Então, primeiro, ele, para fazer a expansão, ele botou esse corpo em contato com um corpo quente. Agora eu vou botar ele em uma fonte quente. E agora eu vou colocar ele em contato com uma fonte fria. E ele vai ser submetido a uma compressão isotérmica reversível, né? E aí vai manter a mesma temperatura. Então, o gás vai receber trabalho, né, e fornecer uma quantidade de calor para a fonte fria. Então, o sistema vai colocar calor para fora, vai jogar calor né, para a fonte fria. Até chegar ao ponto D, né, que vai ser o último estágio. Né, que é o último estágio que, finalmente, a partir de D, o sistema é colocado, né, sobre uma base isolante, novamente ele é isolado, né, e é submetido a uma compressão adiabática. Tá? Vai haver um aumento da pressão, uma diminuição do volume, tá?
e não vai haver troca de calor com o meio. Tá? Então, o gás vai ser aquecido, né? E isso permite recolocá-lo em contato com o seu ponto inicial, ou seja, restitui as suas características de pressão, volume e temperatura que tinha no início do processo. Então, se fechou o ciclo. Então, é chamado então, de ciclo de Carnot. Tá? Então, está aqui, ó, ciclo de Carnot, para a gente olhar, estamos usando aqui. Então, primeiro a gente vai ter ó, a expansão isotérmica, esse está aqui, ó, no êmbolo aqui. Então, a expansão isotérmica tem uma fonte de calor aqui, ó, tá? Que vai manter a temperatura constante. Depois de BATC, ele vai para uma base que está isolada, não vai haver troca de calor. Então, ele vai ter a expansão continua, é uma expansão adiabática, tá? Então, continua realizando trabalho. Depois, ele é colocado novamente sobre uma fonte, só que agora sobre uma fonte fria, aonde esse gás vai pegar o calor e jogar esse calor para fora, vai jogar esse calor para a fonte fria, vai devolver esse calor para a fonte fria, né? E então, havendo uma compressão, aqui vai ter uma compressão isotérmica. Depois, quando chegar no ponto D, começa a compressão adiabática, que é aquela parte onde ele vai ser colocado sobre uma base isolante, né? E começa, então, a diminuir o seu volume e a aumentar a sua pressão e alterar também a sua temperatura, voltando para as condições de início. Então, isso é um teorema, isso aí é uma coisa, né, um ciclo de Carnot idealizado, né? Seria o ideal que a gente conseguisse, né, já que é difícil conseguir, né, ter essas transformações adiabáticas. Nenhuma máquina térmica que opere entre uma fonte quente e uma dada fonte fria pode ter rendimento superior ao da máquina de Carnot. Então, a máquina de Carnot tem o maior rendimento possível, tá, para uma máquina que não seja aquela máquina que nem a do Claudio Duquel, que seria os miraculosos. Né? Todas as máquinas de Carnot que operam entre os estados dessas duas fontes terão o mesmo rendimento. Tá? Então, a gente teve, ó, seja R o motor térmico de Carnot, seja I o outro motor térmico qualquer operando nas mesmas condições. Então, se comparar o motor térmico de Carnot com o motor térmico comum, né, o motor térmico comum sempre vai ter um rendimento menor do que o do Carnot. Tá? Então, o resultado líquido. Então, se eu acoplar uma máquina térmica de Carnot com uma máquina térmica comum, né, a gente teria o equivalente de cada ciclo, né, da fonte fria para a fonte quente, sem nenhum outro efeito, violando o enunciado de Clausius. Então, se eu pegasse o motor, né, o ciclo de Carnot com o ciclo, né, comum, a gente ia violar a segunda lei da termodinâmica, só que isso não existe. Então, é teórico. Tá? Então, a partir do que o Carnot, né, nos propôs o ciclo termodinâmico fechado, né, dando que o trabalho no global é aquela área que fica inserida dentro do ciclo ali, e que posso, né, então, de certa forma, reverter, fazer a transformação ser reversível através de ciclos, né? Esse entendimento, então, de que a gente pode trabalhar com ciclos reversíveis, né? Não transformações reversíveis, mas ciclos reversíveis, ciclos de transformações reversíveis, desculpa, né? A gente vai desenvolver, então, as máquinas térmicas, né, como o motor térmico, né, que é a máquina térmica que produz trabalho a partir de calor, operando ciclicamente. A máquina vai remover a energia térmica de um reservatório quente, realizar trabalho e rejeitar calor para um reservatório frio. Então, a gente vai ter mais ou menos, por exemplo, um motor térmico, que a gente tem ali a caldeira, que vai ser a nossa fonte quente, né, que vai ter que passar água, vai aquecer a água,
né? A água passa pela caldeira, sai vapor superaquecido da caldeira, passa por uma válvula, né? Essa válvula aciona um cilindro, né, com pistão, que vai, então, realizar trabalho. Esse pistão, né, ao se deslocar, né, no cilindro, ele realiza trabalho, né? Então, ali vai, diz que dentro do cilindro tem uma expansão quase adiabática, né? Não é bem adiabática, é quase adiabática, né? Na saída, então, já não é mais vapor superaquecido, vai ser vapor úmido, às vezes vapor condensado, é quase vapor condensado, não, vapor frio. Para acelerar essa compressão, essa condensação, a gente vai passar então por um condensador. O que é um condensador? É uma serpentina que fica dentro de uma fonte fria. Por exemplo, um reservatório de água, né, com água em temperatura mais baixa, né? Então, vai haver troca de calor, é um trocador de calor, né? Na verdade, o condensador é um trocador de calor, né? Onde esse vapor frio entra em contato com essa água, né? E o vapor vai, então, condensar, ele vai passar para essa fase líquida, então vai ser bombeado, novamente, né? Ele entra como água na caldeira, e aí vai se fechando o ciclo, tá? Só que a diferença entre o calor da fonte quente e o calor da fonte fria vai ser, então, o trabalho que foi gerado. Tá? Então, aí o motor térmico é assim, que é o que a gente tem, que eu retiro, então, o calor da fonte quente para a fonte fria, mas, boa parte dessa transformação, a gente pega como trabalho. Tá? O rendimento de motor térmico, né, ou de qualquer sistema, é sempre representado entre a relação entre a quantidade útil, né, da grandeza com uma quantidade total. Então, no caso, como eu quero trabalho, ou como eu quero o rendimento de um ciclo, vai ser sobre trabalho útil, né, sobre a quantidade total da grandeza inicial, que no caso é o calor da fonte quente. Então, dessa forma, a quantidade útil se refere ao trabalho realizado, né, e a quantidade total refere-se à quantidade de calor retirado da fonte quente. Tá? Então, o rendimento motor térmico, né, vai ser entre a energia representada por Q1, da fonte térmica, né, da fonte quente, Q2 vai ser da fonte fria, e W, que é de trabalho em inglês, né, vai ser o nosso trabalho fornecido ou o nosso trabalho útil, né, que é o Q1 menos o Q2. Tá? Então, se a gente fizer ali, separando ali os denominadores, né, a gente vai ver que é 1 menos Q2 sobre Q1. Então, isso nos comprova que o rendimento é sempre menor do que 1, ou seja, menor do que 100%. Então, na outra categoria, né, de máquina térmica que utiliza ciclo, a gente tem os refrigeradores. Né? Então, o motor térmico é um que a gente utiliza calor para realizar trabalho. Né? Entra aí, nesse caso, os motores de combustão, as turbinas a vapor, né? E os geradores de vapor todos que a gente conhece. Tá? E depois a gente tem o refrigerador, que aí já é a, a tentativa de fazer o sistema reversível, ou seja, a gente agora quer tirar calor de um ambiente. Então, o funcionamento dos refrigeradores é baseado no princípio da transferência de calor de uma fonte fria para uma fonte quente. Esse processo não ocorre espontaneamente. Tá? Então, a gente tem que forçar. É necessário uma fonte de energia externa para realizar trabalho. No caso, eu preciso de uma fonte de energia externa, né, que é um motor ligado geralmente na eletricidade ou ligado no outro tipo de, pode ser um motor de combustão, um gerador elétrico, o que for, né? E quem vai fornecer esse trabalho ao fluido é o compressor. Né? Então, o compressor está ali para fornecer trabalho para o sistema, para que essa transferência, então, possa ocorrer. Então, esse é o objetivo do refrigerador, é remover calor, tá? Q2 de um reservatório térmico a temperatura T2
e transferir para um calor Q1, né, com uma fonte de temperatura T1. Está errado, botei T2. Tá, então, aqui, então, a gente vê que é um sistema parecido com o motor térmico, né? Parecido, mas a gente tem ali o compressor, então, que é um êmbolo, que é o que vai realizar o trabalho sobre o gás. Tá? Então, a gente tem duas válvulas, né? Uma válvula de admissão e uma válvula de escape. A válvula de escape é a que vai ceder o gás a alta pressão, tá? Que vai passar por um condensador, tá? Que vai fornecer calor para a fonte quente, né? Depois, esse líquido a alta pressão passa por uma válvula, tá? Chamada válvula de expansão. O que essa válvula de expansão faz? Ele deixa o líquido agora com uma pressão bem mais baixa, né? O líquido fica então, já perdeu, o que acontece? Esse gás já perdeu calor para a fonte quente, né? Perdeu calor para a fonte quente, ele passa pela válvula de expansão e agora ele vai estar com pressão mais baixa e temperatura mais baixa. E ele passa, então, por um lugar chamado evaporador. Por que se chama evaporador? Que é uma serpentina onde ele passa, que ele começa a retirar calor do meio. Ele fica tirando o calor desse meio, né? Então ele começa a tirar calor do meio, então esse meio começa a ficar com a temperatura mais baixa, vai chamar de fonte fria, vai com uma temperatura abaixo da fonte quente, né? Porque ele começa a retirar calor desse meio, né? E aí passou pelo evaporador, né? Ele já chega quente no compressor, e aí no compressor, então passa por uma válvula de admissão, e ele chega no compressor com uma temperatura mais elevada, e aí ele ainda vai sofrer agora o acréscimo da pressão. Então, quando ele sai de novo, ele sai com gás a alta pressão. Tá? Então, quando ele passou por essa evaporadora, esse líquido evapora, ele se transforma em gás novamente. Tá? Então, ele está fazendo o diagrama de fluxo do refrigerador. Então, eu tenho trabalho externo, transformando, fazendo calor da fonte fria, indo para a fonte quente. Tá? Então, aqui a gente tem um ciclo de um refrigerador, só para a gente então, se organizar. A gente tem o compressor, a gente tem a serpentina externa, que é o condensador, né? Que é ali que ele vai, então, é aqui que ele vai jogar esse calor, né, para fora, né? Então ele vai colocar o calor na parte externa do refrigerador. Então, é importante, né, que esse fluido não baixe a temperatura ainda no início de passar na serpentina. Tá? Ele tem que chegar com a temperatura menor na válvula de expansão. Eu não posso forçar a barra, porque senão eu não vou conseguir vaporizar, né? Se eu diminuir a temperatura antes de chegar na válvula de expansão, o que acontece é que eu não vou conseguir vaporizar todo o meu líquido na válvula de expansão, porque ele vai perder, se ele perder temperatura, ele acaba perdendo pressão. Tá? Então, a gente não pode. É por isso que não se deve, né, secar as meias na serpentina atrás da geladeira. Tá? Porque senão a válvula de expansão não consegue, né, vaporizar todo esse líquido, todo esse gás que estava a alta pressão. Líquido dessa, líquido, né? Então, a forma líquida a alta pressão. Tá? Quando ele passa então, pela válvula de expansão, ele fica então líquido a baixa pressão. O que faz a válvula de expansão? Ela faz um vaporizador, é como se fosse um spray. Né? Ela vai criar um spray. Né? Então, o líquido passou pela serpentina do condensador atrás. Quando passa por essa válvula de expansão, é tipo um spray. Então, ele faz aquele spray que nem desses que a gente tem de inseticida, de aerossol. Né? Tanto é que quando a gente está, né, se tu está apertando o aerossol ali, tu vê que quando tu aperta no aerossol, pode ser até no desodorante, o que for, tu sente que ele, né, vai roubar um pouco de calor da tua mão. Né? A gente vai sentir, né, aquele geladinho
no vasilhame do aerossol. Depois a gente tem, então, uma outra serpentina dentro, né, do refrigerador, que é essa serpentina, então, que vai retirar calor de dentro do refrigerador. Tá? Quando ele está passando então, nessa serpentina, passou pela válvula de expansão, então ele foi atomizado, ele passou, são gotículas, né? Então ele vai em formato de gotículas, né? Passando, né, nessa serpentina. E essas gotículas elas passam em temperatura muito baixa, né? Elas passam em temperatura muito baixa. Como elas passam uma temperatura bem mais baixa daquela temperatura que está dentro do corpo do refrigerador, né? Ela começa a retirar calor, né, do meio que está ali dentro. Então, ela vai retirando calor ali do meio, tá? Te retira calor do meio, e esse meu líquido começa então a ferver. Então, a gente tem um evaporador, né? Essa serpentina vai ter essa função de evaporador, né? Então, geralmente em refrigeradores, né, essa serpentina passa por todo o corpo, né? Nas duplex, essa serpentina funciona só na parte do, do congelador ali, né? E aí na parte de baixo, na realidade, ela tem o que eles chamam de airflow, né? Eles pegam então aquele ar gelado do congelador e ele sufla para dentro da geladeira, né? Isso se torna mais eficiente. Tá? Então, as partes principais do refrigerador doméstico são o compressor, o condensador, a válvula de expansão e o evaporador. Então, no compressor, ele tem a função de aumentar a pressão e a temperatura do gás refrigerante, fazendo circular por a tubulação interna do aparelho. Condensador, quando o gás passa pelo condensador, perde calor para o meio externo, liquefazendo-se, ou seja, tornando-se líquido. Tá? Na válvula de expansão, então, ao sair do condensador, um estreitamento da tubulação, né, um tubo capilar, essa tal da válvula de expansão, vai provocar a diminuição da pressão. E o evaporador, que é aquela serpentina que fica dentro ou do corpo do refrigerador ou no corpo do congelador, tá? Dos refrigeradores domésticos. O elemento refrigerante, agora líquido sob baixa pressão, chega à serpentina do evaporador, que tem diâmetro maior que o tubo capilar. Então, ela se vaporiza e assim retira calor da região interna da geladeira. Então, é importante notar que o evaporador está instalado na parte superior, né, no congelador, do refrigerador, que aí, se for uma geladeira que só com congelador, né, aí usa uma rede de convecção, né, vai funcionar por convecção dentro do refrigerador. Se não for refrigerador, for esse tipo duplex, aí então tem que ter o ventiladorzinho, que é o tal do airflow, né, que na realidade o que tem ali é um ventilador que vai empurrar o ar para dentro do corpo da geladeira. Tá? E passou, então, depois que passou pela serpentina interna, né, ele volta, chega novamente até o compressor e se reinicia o ciclo. Tá? Então, é assim que funciona. Tá? Então, e depois os nossos próximos assuntos, a gente também vai falar sobre o motor de combustão interno, né, que pode ser gasolina, álcool, diesel, né? Basicamente, a gente tem dois ciclos. Então, assim, a gente tem o ciclo diesel e o ciclo Otto. Né? O ciclo Otto é o de combustão de gasolina e álcool. Né? Vai haver, então, a gente vai ter que ver qual é o tipo, então, que a gente vai ver na próxima aula é qual a diferença entre um e outro, né? Como é que cada um funciona. Né? Então, um vai ser por injeção de combustível e ar junto, né? Então, o que principal dele é a bomba de injeção, né? E o outro não, o outro funciona por um sistema de válvulas ali, centelhamento, né? Então, um é motor explosão, né? E o outro é já por injeção de combustível e comburente, tá? Então, o motor Otto,
Vamos só rapidão falar dele, né? Depois amanhã a gente vai ver com mais calma. Então, os motores são, o motor Otto são os motores de 4 tempos, né? A pistão que estava animada ali no que a gente viu ali, né? E recebe energia durante um tempo de combustão, executando as funções necessárias para a realização das mesmas. O sistema biela-manivela transforma o movimento alternativo em movimento de rotação. Tá? O primeiro tempo é a admissão, né? Nele o pistão deslocando-se no sentido de aumentar o volume, aspira ar ou mistura combustível, através da válvula de admissão, aberta por um mecanismo apropriado. O segundo tempo é o da compressão, né? Atingindo o fim do curso de admissão na posição chamada ponto morto, inferior, né? Fecha-se a válvula de admissão e inicia-se a compressão dos gases aspirados, a fim de torná-los mais densos. O terceiro tempo é da combustão e expansão. Tá? Quando ele chega no final do curso, né, a vela dá um centelhamento e aí a explosão. Então, na outra extremidade do seu curso alternativo, chamado ponto morto superior, né, ocorre o início da combustão, que pode se iniciar espontaneamente, no caso do diesel, tá? Ou pode ser provocado por um disparo de uma faísca, né? Temos motores de combustão a gasolina, álcool, gás, né? A combustão ocorre de maneira diversa, dependendo do tipo de motor, é acompanhada em seguida pela expansão de gases queimados. E o quarto tempo já é o escapamento, né? Quando ele alivia, né? Começa a fazer o retorno do pistão, e aí então ocorre o escapamento, atingindo novamente o ponto muito inferior, né? A abertura da válvula de escape, ela abre e os gases vão ser eliminados. É comandado no instante adequado, permite o escoamento dos gases queimados, igualando a pressão no cilindro com a pressão do ambiente. Né? Em seguida, o pistão empurra a maior parte dos gases que permanecem no cilindro em direção à tubulação de escape, repetindo em seguida o tempo de admissão. A cada 2 voltas do eixo de manivela, ocorre apenas um tempo motor. No caso de tratar-se apenas de um cilindro, o volante é indispensável, a fim de que o pistão continue em movimento durante os 3 tempos auxiliares. Tá? E aí no ciclo diesel é por injeção, né? Que aí tem ali um ciclo, então vocês vão que tem uh, a gente tem uma compressão dita quase adiabática, né? Não é bem adiabática, mas é quase adiabática. Tá? Então a gente tem uma parte do ciclo que a gente vai ter um aumento do volume, uma expansão isobárica. Tá? Depois a gente tem uma compressão isotérmica, depois a gente tem uma ainda continua uma compressão, só que isovolumétrica. Tá? Então, são os 4 tempos do ciclo do motor diesel. E o ciclo do motor Otto, tá? A gente vai ter de A para B uma compressão, também quase adiabática. De B para C a gente tem a parte da combustão, né, que é isovolumétrica. Depois a gente tem uma expansão isotérmica, depois a gente tem de D para A, voltando para o início, né, uma compressão, tá, isovolumétrica. Então amanhã a gente vai se debruçar mais sobre os motores, né, e vamos ver mais, então, motores de combustão, ciclos de refrigeração e chegamos ao fim do nosso, vamos chegar ao fim do nosso módulo, tá? E aí já vou deixar o fim de semana, o feriadão, vocês se divertirem, tá? Umas perguntinhas lá para vocês fazerem ali, nada que seja bicho né, bicho de 7 cabeças, coisa do outro mundo. Tá certo, gente?